e graças às duas outras aulas sobre velha ética e nova ética, é que tem um assunto que a gente pode levar um pouco mais à frente do que eu levei da última vez. Esse já é o desfecho do que o Neumann sugere como hipóteses. Né? A nova ética ainda é algo não completamente compreensível para a gente, é algo que a gente só vai ver quando de fato muitas pessoas atingirem esse nível e atingirem esse grau de evolução. Mas de qualquer jeito, acho que nessa aula eu vou conseguir mostrar um pouco mais do que a gente está falando e das hipóteses do que a gente está falando sobre a nova ética. Mas se a gente conseguir achar exemplos e situações do que era antes, né, do que era e de como as coisas funcionavam na velha ética e como funcionam agora na nova ética, eu agradeço. São contribuições muito bem-vindas. E começo? Pode começar. Então, eu vou falar dos objetivos e valores da nova ética. Esse é o final desse assunto sobre ética, é uma exclusividade do Neumann e é um conteúdo mais hipotético, é um conteúdo que tenta mostrar como vai ser o mundo no futuro. Então, vamos lá. Bom, a função principal da nova ética é iniciar o processo de integração de opostos, em especial daqueles conteúdos que antes eram perigosos demais para serem sequer vislumbrados. Enquanto o objetivo da velha ética era o de separar o que antes estava integrado e se afastar daquilo que julgava inadequado, e a diferença principal é que agora o processo de integração de opostos será feito através e com o auxílio da consciência. Então, na ética anterior, a gente tentava separar bem e mal, a gente tentava separar opostos, né, e escolher um desses caminhos e deixar o outro caminho suprimido ou reprimido. Na nova ética, a gente vai ter que voltar atrás e reintegrar as coisas que a gente fez, só que dessa vez com consciência. Não é simplesmente uma questão de voltar para o mesmo estágio, mas é voltar para o mesmo lugar, agora com toda a nova capacidade da nossa consciência. Não há mais a possibilidade de um lado ser o vencedor e outro perdedor, reprimido. Somente a união dos opostos é possível na nova ética. Esse é um exemplo interessante nos nossos sistemas eleitorais, até nas nossas guerras. Não há mais uma guerra de extermínio, não há mais uma guerra em que o outro lado simplesmente deixa de existir. Numa eleição, você sempre precisa considerar o perdedor. Você sempre precisa considerar o outro lado. Os exemplos não terminam aí. Isso acontece em tudo. As doenças nos informam coisas, elas nos ensinam sobre elas e nos ensinam sobre nós mesmos. Então, uma nova forma de olhar para todas as coisas se faz necessário. Aquelas coisas que a gente gosta muito de comer, por exemplo, a gente começa a ver o lado sombrio dela. Então, se para o ser humano um pouquinho mais antigo, do início de 1900, de 1800, quer dizer, quando o açúcar começou a se espalhar pelo mundo, tinha o açúcar como algo excepcional. À medida que a gente conquistou a possibilidade de comer açúcar todos os dias, em todas as refeições, em praticamente tudo que a gente come, a gente passou a entender que isso também não funciona muito bem para a gente. Isso também nos faz mais mal que bem. Então, a gente se vicia em alguma coisa que, por outro lado, nos obriga a tomar consciência daquilo que nos viciou. Para o ser humano um pouco mais antigo, isso não acontecia tanto porque ele tinha um grau de atividade física muito maior. É mais ou menos como o pão na Itália ou o pão na Idade Média. Era uma comida de ricos e uma comida não em todas as refeições. Era como um bolo é para a gente hoje, uma coisa que se comia de vez em quando. À medida que ele passou a integrar tudo, o carboidrato dele passa a ter problemas. Um dos grandes motivos para isso acontecer foi justamente porque o trigo se tornou algo comum. Era uma planta relativamente difícil de ser produzida, podia ser encontrada em pouca quantidade, o processamento era difícil. E a gente, no início de 1900, no México, acabou encontrando um jeito de espalhar isso pelo mundo, espalhar por todas as nossas refeições, em todas as mesas. Durante um tempo funcionou, mas os males disso também começam a aparecer mais recentemente. E essa ideia de que não é que ele seja impossível, mas é algo que precisa ser integrado, e agora integrado via consciência.
Uma das funções psicológicas mais importantes para os objetivos da nova ética é essa introversão, que atua na psique do indivíduo, integrando as partes na sua totalidade. Essa introversão tem duas características aqui. Quando ela atua em pessoas ainda de ego muito frágil e muito inconscientes, ela é um mecanismo automático. Você vai o mais longe que pode e é imediatamente trazido para o ponto anterior com aquela nova informação que você obteve, mas você é puxado violentamente, como se fosse um cachorro aqui, que o Luke está aqui embaixo, né? Bem no ponto que eu preciso ficar, o cachorro corre e você puxa a coleira. É mais ou menos como essa introversão funcionaria na velha ética e para personalidades ainda dominadas por esses aspectos anteriores. Essa introversão na nova ética é um processo, você sabe que vai ter que voltar, você sabe que a consciência evoluiu, mas você vai ter que trazer e recuperar o que ficou para trás, e aí sim integrar e partir para um novo centro. Então você permite que essa introversão também tenha um movimento desse novo centro, que esse centro também se mova. Então é uma centroversão já muito mais evoluída. Quando o ego já reconhece essa necessidade, quando o ego acionou que foi longe demais, ele começa a fazer as correções necessárias e você ouve as vozes que vão te ajudar nessas correções. A partir da nova ética, o indivíduo toma consciência da existência de forças inconscientes na sua própria personalidade e não é mais compelido a suprimi-las ou reprimi-las, sim encontrar uma forma de integrá-las a si mesmo como parte relevante do seu próprio ser. Essa ideia e o mecanismo para se fazer isso é essa introversão, é a ideia de que as coisas estranhas que passavam por nós e antes eram reprimidas ou suprimidas, reprimidas quando não há consciência de que elas foram reprimidas, você simplesmente tirava aquilo de perto, e suprimidas quando você sabe que alguma coisa está ali, mas você faz questão de mantê-la longe de você. Você faz força para, por exemplo, a vontade de comer determinadas coisas que a gente sabe que não pode comer. A gente acaba usando um mecanismo de supressão, apesar daquilo nos incomodar e pedir para ser comido constantemente, a gente usa o mecanismo de supressão para tentar evitar. Só que dessa vez, na nova ética, a gente vai ter que integrar essas vontades, né? Entender o que se passa, porque determinada coisa exige que nós olhemos para ela, mesmo que seja para resistir a ela. O ego passa a ser responsável por administrar uma espécie de ONU, de Liga das Nações. Liga das Nações era o termo que o Neumann usava, porque a ONU ainda estava nem existia quando ele escreveu. Então, já existia uma Liga de Nações, mas ainda não do jeito que a gente conhece. O ego passa a ser responsável por administrar uma espécie de ONU dentro da psique do indivíduo, onde os conteúdos de polaridade diferentes podem se encontrar e discutir as diferentes possibilidades de integração dos seus próprios interesses. Apesar de eu ter citado o que o Neumann cita, que é a ONU, eu acho que reunião de condomínio é sempre divertido nesse sentido, porque a gente junta pessoas que vivem no mesmo lugar, que vivem praticamente sobre o mesmo teto, né? Os apartamentos tendem a ser iguais, as coisas tendem a ser iguais, e quando se encontram é aquela confusão, é uma briga danada, as pessoas têm interesses que às vezes são até iguais ou parecidos, mas acabam discutindo simplesmente pela discussão. E as reuniões de condomínio, eu acho que quando as reuniões de condomínio estiverem adequadas e forem produtivas e trouxerem o bem da comunidade, a gente vai ter cidades melhores, países melhores e possivelmente uma relação muito melhor com o próprio planeta. Mas é uma tarefa difícil. Vamos lá. O principal requerimento sobre o indivíduo não será mais o de ser bom, e sim ser psicologicamente autônomo, saudável e produtivo, sem ser infeccioso às demais pessoas. Essa frase é um dos conceitos fundamentais da nova ética. Essa ideia de uma ética total, uma ética da totalidade, onde nós temos que ser saudáveis e produtivos e autônomos nos nossos próprios desejos. Eu não tenho que ouvir
Eu vou ouvir o que o outro fala e considerar isso em mim. Eu vou usar as coisas que eu vejo no mundo, mas sempre repensadas e revistas sobre o meu ponto de vista. É um trabalho grande, é um trabalho difícil, mas é a ideia de que você não vai infectar pessoas com aquilo que você não conhece sobre si mesmo. Então, tentar convencer todo mundo a fazer o que você acha que deve ser feito, porque ali você acha que o bem triunfará. A ideia é que as pessoas possam fazer esses juízos e esse julgamento sobre o que elas devem fazer em si mesmas, né, e dentro de si mesmas. Grande parte da força obtida na integração do aspecto negativo será utilizada para proveito próprio e dos demais. O processamento resultante dessa operação é a individuação. Quanto mais vezes nós fizermos isso e quanto em mais situações nós fizermos esse processamento desse encontro de opostos, dessa conversa, como se fosse uma ONU ou uma reunião de condomínio, ou algo parecido entre os nossos interesses opostos e divergentes, a gente vai estar mais perto da individuação. À medida que essa sombra é processada, que esses conteúdos reprimidos e suprimidos vêm à luz e passam a nos integrar as nossas ações e a nossa consciência, a gente está mais perto da individuação e a gente tende à individuação. Depois de vários ciclos, a gente chega lá. Essa é uma outra forma de mostrar o ciclo do herói, e a própria linha junguiana do início ao fim, ela é circular nesse sentido. Esse projeto de integração de opostos via consciência é um projeto de individuação no final das contas. A nova ética é a ética da individuação, é uma ética da totalidade. Na velha ética, as pessoas que pareciam ser portadores de uma característica ética exacerbada projetavam nos indivíduos e estruturas mais fracas ao seu redor seus conteúdos negativos, fazendo com que parte do mundo à sua volta fosse obrigado a atender justamente aquilo que não desejava para si mesmo e para a sociedade. Na nova ética, esse sistema de repressão por parte das personalidades mais fortes deixa de existir, pois passa a ocorrer dentro do próprio indivíduo, ao invés de ocorrer nas ovelhas negras escolhidas pelo grupo. Esse ponto é um ponto em que dá para usar muito a política no mundo da atualidade. Hoje a gente tem pessoas com voz, com carisma, com capacidade de atrair e infectar uma série de outras pessoas, tanto à esquerda como à direita, fazendo uma coisa que poderiam fazer em si mesmas, e não atrair o resto do mundo para que o resto do mundo fizesse. Esse tipo de ética, quando personalizada, quando tornada pessoal, vai fazer com que as pessoas, a maior parte das pessoas, passem a entender e agir de uma forma diferente, passem a ser de uma forma diferente. Então, a gente teria uma política muito mais adequada, a gente teria reuniões de condomínio muito mais adequadas, em que as pessoas conseguem olhar para os seus interesses, mas também para os interesses dos outros e processar isso dentro de si, sem medo de imagens futuras e de destruições e medos apocalípticos sobre o que uma coisa pode fazer e outra. Quando a ideia fundamental disso é que as pessoas conquistem essa ética olhando para as pessoas que já conquistaram, mas também façam isso em si mesmas. O Neumann defende que a ideia de não ser psicologicamente infeccioso é até mais importante do que a criatividade, justamente pela característica infecciosa do inconsciente. Aqui eu cito um exemplo de um seriado que a gente está vendo ainda, chamado Os Borgias, que é um frei chamado Savonarola, que trabalhou em Florença, ele existiu mesmo, e ali ele, ouvindo a voz de Deus nos sonhos e às vezes sonhos acordados, ele resolveu iniciar uma espécie de protestantismo
mas com algumas características um pouco mais radicais. Na verdade, eu não sei se mais radicais que as de hoje, mas talvez ações mais radicais. Então, ele resolveu limpar a Florença dos banqueiros, dos homossexuais, Das bruxas, né? das bruxas, Ele basicamente queimou de qualquer pessoas, mulher né? mais avançada, ele queimava na fogueira. Ele conseguiu expulsar os Médicis de Florença. Ele conseguiu... Ele usava uma tropa de crianças para ir de casa em casa, pedir que as pessoas entregassem os seus bens mais valiosos para queimá-los em grandes fogueiras. Então, quadros, livros, qualquer coisa que tivesse valor, qualquer coisa que fosse importante, porque a alegação é de que os valores não estavam no mundo terreno, os valores deveriam estar no mundo espiritual. Então, ele obrigava as pessoas com essa força que ele detinha, ainda mais num grupo de pessoas, mesmo em Florença, tinham multidões de pessoas que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo e viviam por pouco, né? Era uma vida, né, muito difícil, uma vida de muito poucas posses e a promessa é que tudo bem, aqui já era, aqui você não vai ter nada de bom, mas se você se comportar e fizer o que eu estou dizendo, no pós-vida, a sua vida eterna vai ser fantástica. Então você precisava se sacrificar aqui para poder... Isso é um dito da própria Igreja Católica. Mas é dos islâmicos também, né? Os islâmicos também têm ideia para as guerras santas, né? Então, se você morre numa guerra santa, você tem o paraíso, você chegou ao paraíso. Então, é uma ideia bastante pragmática de convencer as pessoas que elas devem lutar até a morte e devem se sacrificar nesse sentido. Por isso, de certa forma, o final da velha ética propõe uma criatividade do indivíduo, novas profissões, novas invenções, novas possibilidades. Tudo bem que em troca de ganhos materiais, que em troca de reconhecimento, em troca de poder dentro da velha ética. Mas essa característica deixa de ser a própria criatividade, entra num segundo plano agora na nova ética. Não que você não deva ser criativo, mas a sua criatividade precisa considerar todo o resto. É uma criatividade que é muito mais complicada. Então, por exemplo, eu posso inventar uma coisa fantástica, mas que se destruir o planeta não serve para nada. Antes as pessoas destruíam o planeta como se não fosse nada. Então você podia ter um país como os Estados Unidos praticamente dizimar todas as florestas e as populações que estavam por lá, como se não houvesse amanhã. Então ali você podia ser criativo para fazer essas coisas sem que isso que você estava suprimindo e reprimindo te cobrasse. Os Estados Unidos ainda não entendeu isso, por isso ele não faz parte da maior parte dos acordos de proteção do meio ambiente. Ele não assina, não ratifica o que assinou, ele continua emitindo, continua fazendo uma série de coisas, mas é algo que faz parte dessa evolução entre uma nova ética e a velha ética. Na velha ética, esse era o comportamento. Na nova ética já vai ter que ser diferente, você vai ter que considerar muito mais coisas. Bom, a autonomia psicológica e a autonomia ética requer que trabalhemos com nossa própria sombra, sem terceirizá-la a outras pessoas. Eu vou falar mais sobre essa questão da sombra um pouquinho mais para frente. O trabalho com o mal que nos cabe evita uma infecção epidêmica a partir do inconsciente. E este trabalho, feito em si mesmo através da consciência, muda toda a forma como o mundo à nossa volta se comporta e se desenvolve. Esse é um dos exemplos, por exemplo, coisas estranhas, ou que relativamente, apesar de ser uma tecnologia mais antiga, é uma tecnologia que tomou conta do mundo agora, por exemplo, veículos elétricos. Ele tem uma estética diferente, ele tem um conjunto de valores diferentes. A gente não vai mais... Uma geração inteira gostava de sentir o cheiro da gasolina, gostava de sentir o ronco do carro, mostrava a sua potência através da potência do carro. Se você queria atrair alguém, independente do motivo que fosse, você podia acelerar o motor de um carro. Com os carros elétricos, mais nada disso vai acontecer. E o mais interessante é que
não todos, mas a maior parte dos carros elétricos começa a ter a proposta de se autodirigir. Né? E é uma proposta que ainda não está completamente resolvida, mas está muito próxima, que simplesmente torna a própria ideia de direção algo ultrapassado. Os carros nos levam para um determinado lugar sem que a gente precise dirigi-los. E isso é uma característica dessa inovação elétrica, que, por outro lado, também contribui para o planeta, desde que a gente consiga produzir novas formas de distribuição de energia, novas tecnologias de transmissão e novas tecnologias de produção de energia elétrica. Por exemplo, o Putin mostrou que se determinados aspectos éticos não forem considerados, a guerra que ele conseguiu empreender simplesmente tornou os veículos elétricos veículos movidos a carvão, na Europa ao menos. Então, a ética de todos, do mundo inteiro e de todas as pessoas precisa evoluir junto. Senão você não consegue resolver essas coisas. Por exemplo, o Brasil está de novo numa grande seca e ligando usinas térmicas em grande quantidade. Oi, Patrícia. Desculpa o atraso, gente. Imagina. Então, essa ideia de que trabalhar o nosso próprio mal em nós mesmos faz com que o próprio mundo se modifique. A ideia aqui é que a nossa sombra pessoal é um dos aspectos da sombra da coletividade. Então, à medida que a gente resolve a nossa parte, a gente resolve também, ou começa a resolver, pequenas partes da sombra coletiva. Então, todas essas coisas começam a se reajustar, né? E o mundo acaba mudando dessa forma. Então, esse é um trabalho da nova ética. Isso, eu dei o exemplo de carros elétricos, mas tem um monte de outras coisas acontecendo. Quer dizer, eu vou dar mais alguns exemplos daqui a pouco, mas se alguém quiser dar algum exemplo. Tem a questão ambiental, né? A questão ambiental é uma questão importantíssima. Quer dizer, era algo que era pouquíssimo discutido. A base do que é discutido hoje é o medo de que o planeta se torne inabitável por uma boa parte das populações humanas. Há uma parte da humanidade que está morrendo de medo com isso. Outra parte prefere não ver e falar, não quero saber dessas questões de mudança climática, e acha que nem está mudando. É o Trump, né? É o Trump, mas uma boa parte Ele representa uma boa população parcela americana, né? E não é só da população americana, mas de outras populações também. A ideia de que você pode olhar para o seu próprio umbigo, né? Falar assim, na minha casa a temperatura não mudou, no resto do mundo também não mudou. Mas não é só isso, não é só essa questão. É a ideia de que o que era pode ser mantido, e não pode. As forças que impelem essas grandes mudanças não são forças iniciadas pelo ser humano, são forças às quais o ser humano responde. Então essas mudanças vão vir. A ideia, uma das ideias que aquele desenho dos Jetsons mostrava é a ideia que a gente teria carros voadores, esse tipo de coisa. E hoje em dia, apesar da Embraer, por exemplo, tá bem desenvolvida, fazendo algo parecido com um carro voador, ninguém tem a menor ideia de como é que isso vai poder ser pilotado, porque não há a menor possibilidade de motoristas humanos dirigirem em 3 dimensões, nem em 2 a gente consegue. Quer dizer, para frente, para trás, para direita e para esquerda, a gente atropela um monte de gente, bate num monte de gente. Imagina se ainda tivesse mais altura. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Então, isso se acontecer um dia, só vai poder acontecer com sistemas completamente automatizados. Aí você ganharia mais uma dimensão para deslocamento. Mas a gente precisa de uma nova forma ética em que as pessoas topem deixar a sua vontade de brigar, a sua vontade de fazer analogias às justas antigas, né, entre cavalos e cavaleiros na Idade Média, a gente faz hoje com os carros. Então tem muita gente que sai para brigar, sai para desopilar, arrumando confusão no trânsito, tendo vitórias em corridas ou coisa parecida. À medida que as coisas se automatizarem, mais nada disso vai ser possível. Então, esse mal é devolvido a nós mesmos e nós precisamos lidar com ele dentro de nós.
A separação dos pais originais e a morte dos pais primais são trabalhos necessários à nova ética e problemas psicológicos importantes na psique do herói, caso ele não realize essa tarefa, especialmente sendo um bom filho. Então, um filho que não fez a separação dos pais, que não matou os pais originais, é um filho, apesar de ser considerado um bom filho, é um filho que tem impedido o seu amadurecimento e também impedido a nova ética de se manifestar no indivíduo. A velha ética fazia essa separação de opostos, por isso a separação dos pais originais. O processo para se chegar na nova ética inclui a morte dos valores dos nossos próprios pais, os valores apresentados pelos nossos próprios pais. E não uma morte absoluta, mas uma morte através da integração. Nós temos que ir um pouco além do que os nossos pais foram. E esse é um aspecto importante para esse herói. Esse herói precisa encontrar uma nova sociedade, uma nova estrutura. Imagina, por exemplo, como vão ser para as pessoas em Marte. Elas vão, se o Elon Musk tiver sucesso naquilo que ele faz, a ideia dele é colocar 1 milhão de pessoas em Marte nos próximos anos ou na próxima década. E essas pessoas vão viver dentro de regras que para nós são impensáveis. Quer dizer, não vai ter ar, não vai ter vegetação, não vai ter um monte de coisa, não sei nem exatamente para que eles vão para lá, de qualquer jeito. A ideia dele é levar as pessoas aos montes para lá. Essa possibilidade é a possibilidade do backup de planeta. Quer dizer, a gente estragar esse e tem um outro para ir. Mas considerando que o outro já está estragado pela própria natureza, não vai ser tão fácil a vida por lá, mas é uma vida de um conjunto de valores completamente diferente dos nossos. Porque se alguém resolver abrir uma janela ou uma porta, morre todo mundo. É aquele filme O Vingador do Futuro, com o Arnold Schwarzenegger. Não é o Exterminador, é o Vingador. Eles fazem Que eles moram mineração, em né? Marte, eles vão para Marte e eles têm todo um sistema de ventilação regras. artificial. E quando eles queriam matar alguém, eles jogavam para fora. Eles deixavam a pessoa andar do lado de fora um pouquinho. Eles faziam essa pena de expulsão do interior para o exterior. Uma coisa nova que eu vou colocar aqui é sobre a voz. Conflito entre a voz e a consciência do indivíduo. Existe um conflito entre a voz e a consciência do indivíduo, pois a primeira exige coisas que a segunda abomina. Parece a ela que estas exigências seriam o próprio mal. Assim como para a voz, as respostas da consciência são antiéticas. Essa ideia da voz é uma ideia de algo que fala dentro de nós mesmos, mas que não parece que sejamos nós. Algo que em parte não é essa voz do inconsciente que tem características diferentes na velha ética e na nova ética. Essa voz, ela em relação à consciência, ela pede coisas que, especialmente na velha ética, que a consciência rejeita. Então, por exemplo, a sugestão de comer o que você sabe que não deve, de trair, de roubar, de fazer coisas que você não deveria fazer. Raramente, algumas ideias dessa voz são ideias superiores e mesmo assim amedrontadoras. Quer dizer, sei lá, vai competir numa Olimpíada ou vai fazer alguma coisa parecida. Não são tarefas simples para serem levadas pelo ser humano, né? Para serem completadas pelo ser humano. Na velha ética, a voz é algo que precisa ser resistido, é o próprio mal, a consciência precisa resistir a ela, precisa impedir que ela se manifeste, possivelmente não ouvi-la, porque ela é o próprio demônio. Por outro lado, considerando do ponto de vista da voz, que é o inconsciente, que é a sombra, que é o inconsciente coletivo, através do inconsciente pessoal e da sombra pessoal, se manifestando em nós mesmos, ela considera que as respostas da consciência são antiéticas, são respostas que a impedem de se manifestar, que a impedem de dizer quem é, que a impedem de ter o seu momento de luz e a mantêm enjauladas. Então, essa estrutura
essa estrutura precisa evoluir. Agora eu vou explicar um pouquinho como. Tem um aposto aqui, uma parte diferente, que eu acho que vai ser bem atual. Períodos de manutenção de valores, de acordo com a herança cultural de um povo, fazem com que o homem comum possa se identificar com os símbolos e valores que o cercam. Religião, artes, ritos e costumes são todas aceitáveis e razoáveis para a maioria das pessoas. Mas em época de violentas inovações, como agora, como que a gente está vivendo atualmente, não há como se adequar aos valores. Aí o indivíduo cai vítima das forças primordiais. Esses valores, os mesmos exemplos, religião, artes, ritos e costumes, passam a ser inalcançáveis. Então eu estava lembrando dessa discussão do breakdance na Olimpíada. A moça que chocou o mundo com uma dança beirando o ridículo, para ela não era ridículo, para ela achava, eu não tenho condição de competir com esses jovens. Ela tinha 36 anos, tem 36 anos. Essa semana ela pediu desculpas, mas falou, foi a minha ideia de poder competir em alguma coisa que eu era incapaz de competir. E para fazer isso eu fiz uma estética completamente diferente. Essa estética acabou se voltando contra ela. Porque o que se esperava, o próprio break esperava, eram aquelas coisas que os dançarinos da Madonna fazem, ou coisas assim quase que de circo, né? Ou até mais do que de circo, que são impressionantes. Mas quando a gente olha para essas coisas, e hoje praticamente tudo no mundo tem essa característica, as religiões são estranhas, as artes são estranhas, os ritos são estranhos, as eleições são estranhas, a tecnologia muda numa velocidade tão absurda que fica tudo estranho. Então, não há, em épocas como as nossas, como a que a gente está vivendo hoje, uma hipótese da gente se adequar a esses valores. Eles simplesmente vão aparecer e até que isso se estabilize, a gente vai ter essa dificuldade. Nessas épocas de grandes mudanças, não há proteção para a psique do indivíduo, baseada nos valores e símbolos de um grupo, e em determinado tempo. Exemplos do que acontece na prática podem ser os problemas de relacionamento, onde a moral convencional é confrontada com uma nova paixão. Não há como manter o próprio balanço utilizando-se dos valores antigos. Eu acho que esse é um ponto em que dá para a gente discutir sobre qualquer coisa. Por exemplo, veículo elétrico de novo. Eles não fazem barulho. Por não fazer barulho, morre-se de medo. As autoridades falam, não, eu preciso colocar um barulho nesses carros, senão os pedestres não vão olhar e vão acabar atravessando e serem atropelados por falta de barulho. Então, Munir, é mais ou menos como a questão do gás, né? Eles botam um cheiro no gás de cozinha, né? eles botam justamente por isso, né? Os detetores de gás conseguiriam fazer esse trabalho bem feito, mas a ideia é que, como eles acham que as pessoas não vão seguir regras e não vão usar detetores de gás, é melhor usar um detetor que já vem incorporado a nós mesmos. Quer dizer, até mesmo porque a maioria da população não ia gastar dinheiro com isso. Não ia gastar dinheiro com isso. O defeito disso é que, por exemplo, esses mesmos detetores, não exatamente os mesmos, mas no mesmo equipamento, eles têm detetores de monóxido de carbono, que caso esse gás queime de uma determinada forma, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro há relativamente pouco tempo, né, que morreram umas pessoas dentro de um quarto, no Chile também, turistas brasileiros que acabaram morrendo no Airbnb, porque não havia detetor de monóxido de carbono, o monóxido de carbono não cheira a nada, né? Você não consegue saber que ele está presente. Mas, por exemplo, tem regras de trânsito. Quando um carro para dentro de um túnel, ou quando os carros param, né, por causa do trânsito dentro de um túnel, você deve desligar o carro. Você deve desligar o carro por causa das emissões de monóxido de carbono. Ninguém desliga, eu já tive essa experiência. Ninguém desliga. Só eu desligava. As pessoas acham que... Gente, olha, eu morava no Rio, né? Lá é cheio de túnel. Eu nunca soube disso na vida. Já fiquei em engarrafamento, eu não desliguei por pura ignorância. E é altamente... Porque, assim, os túneis têm sistemas de ventilação, mas os sistemas de ventilação tendem a funcionar bem menos do que a gente esperava que eles funcionassem. Mas, se eles estiverem funcionando, eles ainda fazem a troca de ar. Se eles não estiverem funcionando, uma hora todo mundo dorme e morre. Você pode ter centenas de pessoas, milhares de pessoas morrendo
por esse tipo de situação. Outra coisa que possivelmente os veículos elétricos resolvam. A voz da nova ética aceita... O cachorrinho espirrando. A voz da nova ética aceita e exige que o perigo e as soluções sejam sempre considerados em conjunto. Não há mais como escolher um caminho fácil, evitando o perigo e encontrando somente o remédio ou solução para um problema. Agora, todas as coisas, digamos, os efeitos colaterais dos remédios precisam ser considerados, não como uma advertência, mas como algo que integre o próprio remédio. A nova ética não se propõe a facilitar a vida do indivíduo, muito pelo contrário. Alguns exemplos nesse aspecto. Um novo aspecto da medicina é o que eles chamam de medicina N+1, em que é uma medicina feita exclusivamente para você e que precisa ser considerada basicamente por você e para você. Então, para o médico, ele vai ter que saber muito mais sobre o que ele já sabe. Ele não vai conseguir aplicar regras prontas, doença tal, resposta tal. Ele vai ter que realmente considerar aquele indivíduo, trabalhar com aquele indivíduo, ensinar aquele indivíduo sobre o que ele precisa saber sobre ele mesmo. E a solução vai estar no próprio indivíduo e não no médico. Uma nova religião estritamente pessoal e com um novo Deus internalizado. Essa é uma das propostas. Quer dizer, o valor do Deus atual até pode se manter em grande parte, mas ele vai se manter em você. E não um Deus que precise de um número muito grande de pessoas seguindo com o mesmo conjunto de regras. Então, eu preciso ter certeza que você se denomina como eu me denomino. Então, eu sou católico apostólico romano. É um Deus que vai ter valores em parte parecidos, mas sempre pessoais. Ele vai se aumentar mais, ele vai ser maior ainda do que é hoje. Novos valores práticos da vida, como reciclagem, mas mais do que reciclagem, a consideração de um ciclo de vida das coisas, da ideia original sobre ela até o final dela, como essa economia circular vai acontecer, como uma coisa pode ser circularizada e reincluída no final da primeira encarnação dela para a segunda, para a terceira, quantas forem. Então, hoje é exigido das empresas que tenham essas respostas e é exigido das pessoas que também comecem a pensar, né, dessa forma. O direito, por exemplo, ele traz o respeito às gerações que ainda sequer existem. Tem um conceito no direito brasileiro, não é exclusivo do direito brasileiro, em que determinadas ações podem ser iniciadas, ações judiciais podem ser iniciadas em prol de gerações que não existem, em prol de gerações que vão existir daqui a 50, 100, 200 anos. Então, por exemplo, você não pode poluir ou destruir um rio ou destruir uma floresta ou fazer coisas nesse sentido que, mesmo que não te prejudiquem agora, vão prejudicar gerações futuras. Então, você passa a defender, e o direito considera isso, esse direito das próximas gerações. É uma nova forma de considerar a hora que grandes populações destruíram, por exemplo, as florestas europeias, as florestas americanas, eles não consideravam que isso ia ser necessário para o mundo um dia. E hoje todo mundo morre de medo da destruição da Amazônia, do Pantanal e de comunidades vegetais que são importantíssimas para controle de temperatura, controle de umidade, uma série de outras coisas no mundo. A nossa Constituição garantiu o direito das gerações futuras e o direito ambiental. Está na Constituição Federal. Pouca gente sabe, mas está lá. Então, e o caso que teve aí do vazamento da Samarco, que acabou lá no Espírito Santo, todo um rio, várias comunidades não vivem de pesca e não viverão durante muitos anos devido a todos os resíduos tóxicos que foram parar ali naquela baía. A mesma coisa com Mariana, Brumadinho, né? Aconteceu mesmo. Isso. O que eu fiquei sabendo é que até hoje tem famílias que não receberam nada. Agora, imagina se está tendo alguma ação do Ministério Público sobre essas empresas. Não, tem. As ações futuras gerações. As ações existem. Não significa que as pessoas vão ser necessariamente punidas.
os danos ambientais não vão ser recuperados tão rapidamente. Não. Mas ainda assim a gente tem essa garantia, né? Ela, de qualquer forma, ela dificulta um pouco determinadas ações, não é que elas não aconteçam. Hoje a forma como o nosso mundo lida com isso é uma forma punitiva, restritiva, ela tenta reprimir ou suprimir esse tipo de coisa. Então o que eles foram fazer? Foram pegar as barragens da Vale e tentar verificar como é que elas estavam. Descobriram que um monte de barragens, 80 ou 100 barragens, tem condições equivalentes às que já estouraram, né? Às que já vazaram. E aí começaram a exigir que essas barragens fossem melhor cuidadas e melhor montadas. Mas uma outra parte já começa a perguntar, mas espera aí, por que precisa ser feito? Por que essas barragens precisam ser feitas? Por que a mineração e a forma como nós mineramos hoje precisa produzir esse tipo de situação horrorosa, antiestética, destruir o meio ambiente, fazer uma série de coisas. Hoje, grande parte desse ferro e desses minerais que a Vale retira vai para a China. Então, a gente está construindo um excesso na China, que é um excesso do próprio governo chinês. Quer dizer, a ideia é falar, olha, vocês estão crescendo financeiramente, a população chinesa, uma parte da população chinesa, ao menos está ganhando mais dinheiro, está tendo mais poder econômico, mas não tem onde investir. E os investimentos dessas pessoas, elas foram levadas a crer que o grande investimento era comprar imóveis. E o chinês começou a comprar imóvel e deixar o imóvel fechado. E esses imóveis se originaram em grande parte na Vale, fornecem grande parte para a China, é a maior fornecedora de ferro para a China. A Austrália também tem bastante coisa, mas a Vale é muito importante. E a Vale precisava produzir isso em grande quantidade, em grande velocidade. Ela não conseguia se preocupar exatamente de do que fazer com os rejeitos dessa produção mineral. E à medida que ela fez isso para atender uma ideia de um chinês que agora tinha dinheiro para guardar dinheiro e que achava que podia guardar apartamentos esperando que... E é engraçado porque na China esse aspecto é mais complicado ainda. Por exemplo, a China, por causa da política do filho único, acabou criando um descontrole entre homens e mulheres. Tem muito mais homem do que mulher. Então, as mulheres podem, entre aspas, escolher os homens com que vão se casar. E uma das regras para se escolher um homem com quem vai se casar é que ele tenha um apartamento próprio. Então, todas essas coisas estão conectadas basicamente, uma mulher que vai escolher um marido na China precisa que a Vale produza que nem louca, quantidades enormes de ferro para produzir grandes prédios na China, para que essas pessoas possam ter alguma vantagem competitiva nos relacionamentos amorosos, quer dizer, que na China não tem nada de amoroso, mas nesses relacionamentos pessoais, nessa formação de um casal. O governo chinês achava que essa era uma das formas de crescer, porque à medida que você tem mais imóveis, você pode trazer aquela população que foi esquecida, que foi deixada no interior da China para as cidades, e eles vão poder começar a consumir esses apartamentos através de aluguéis, através de outras formas de posse, não propriedade exatamente. E aí as coisas se resolveriam. Só que o que acabou acontecendo na China foi a criação de cidades fantasmas, de prédios que ninguém quer. Agora tem um monte de prédio sendo demolido inteiro, que apesar dele ter sido comprado e feito, ele não serviu ao que deveria servir. Então tem um conjunto de valores. Tudo bem, não há ainda uma visão mundial sobre isso, porque a Vale precisa fazer essas coisas todas que, se forem mal feitas como foram, vão criar esse problema para gerações futuras no Brasil. Mas, por outro lado, os excessos não compreendidos dos chineses estão criando problemas para eles também, para gerações futuras deles. Então, há uma nova forma de indústria possível, uma nova forma um pouco mais considerada, que não seja exatamente a forma capitalista desse negócio. A Vale simplesmente fazia o que fazia porque podia, porque precisava. Ela precisava atender algo que, se não fosse atendido por ela, seria atendido por outro. Então, mas várias outras fazem, não é só a Vale. Eu trabalhei em grupos que também têm mineradoras lá na Austrália. Assim que eu cheguei na Austrália,
a primeira notícia do jornal, lá na mineradora tal, perderam material radioativo, perderam, como assim? Aí eu tentei perguntar para o pessoal como é que eles, não, confia, eles não veem nada do que acontece, que está tudo escondido, está tudo lá no meio, ninguém acessa aquilo. É um monte de empresa, e não é só aqui no Brasil, e não é tudo só consumido pela China. Não é, isso só foi um exemplo. Não Por exemplo, é. o caso do Césio 137 em Goiânia foi simplesmente um descarte de material radioativo mal feito. O descarte de material radioativo tem previsão legal no Brasil como ele deve ser feito, aliás, no mundo inteiro, só que alguém achou que era mais barato simplesmente jogar no meio de um lixão qualquer. A hora que as pessoas que tentavam reciclar alguma coisa naquele lixão acharam uma coisa azulzinha bonitinha, resolveram passar no rosto, resolveram fazer uma série de coisas. Mas daí vem a questão educacional, daí vem a questão da reciclagem, daí vem questões que vão melhorar essa estrutura. Por exemplo, a previsão do que fazer com o ciclo de vida do ferro. Então, hoje a gente imagina, e a construção civil tem essa característica, você não calcula o tempo de vida de um prédio, mas já já a gente vai ter que fazer isso. E esses prédios vão ter que mudar ao longo do tempo. Tudo bem, não é só China, não é só Brasil, não é só Austrália. É que alguns países, como o Brasil, são fornecedores de matérias-primas, né? Fundamentalmente fornecedores de Então, matérias-primas. as empresas extrativistas, de maneira geral, todas essas que geram esse impacto no meio ambiente, por mais que tenham leis em algum ponto, elas esquecem disso. Mas Em aí algum ponto, aquilo não funciona. são as leis pessoais, são as formas, por exemplo, os bancos, a Cris até tinha falado isso em algumas aulas passadas, alguns bancos estão sendo multados por emprestar dinheiro para pessoas que simplesmente vão usar para devastar a Amazônia. Então o cara vai lá, compra trator para arrancar árvore. Teve um caso do Santander, ele emprestou 1 milhão para um desmatador na Amazônia e ele pagou 15 milhões de multa. Ele teve que cobrar. Isso que você está comentando, Ana, é uma coisa interessante, porque o que acontece? Como é que essas empresas, como uma boa parte da sociedade, vai se ajustar a uma ética nova? Não é através de uma consciência. Elas Sim. precisam, né? Elas vão passar por situações, vão provocar situações em que elas vão ser obrigadas a mudar. O caso da Vale, lembra que ela chamava Vale do Rio Doce, né? Ela destruiu o Rio Doce. Sim, triste. Eu fui lá para o Espírito Santo, em Regência, assim, a energia da cidade, é um status, todo mundo como se estivesse trabalhando ao lado de um cemitério. Toda a renda que eles tinham, toda a extração que eles podiam, contato, há um monte de família, todo mundo já teve que sair dali, porque não tem mais como subsistir ali. Infelizmente, né, precisa, no sistema de uma velha ética, que é da maioria, né, o sistema que a gente vive ainda sob a égide de uma velha ética, você vai precisar desses desastres que causam impacto para as pessoas acordarem. A Vale hoje, por exemplo, ela é uma empresa que tem investido muito em melhorar a imagem dela. E ela tem tentado, dentro do possível, né, dentro do que ela consegue, se ajustar às novas exigências ESG. Mas se não tivesse acontecido os desastres que aconteceram, ela não ia investir não teria nada para poder melhorar. Ela não tem opção, ela é obrigada a se ajustar a uma, digamos, não a uma nova ética, porque isso ainda não existe dentro dos seres que lá administram, mas ela, de qualquer forma, ela está sendo obrigada a tomar mais cuidado. Então, mínimo, e ela tem informação, ela tinha consciência dos riscos. Mas não havia ética verdadeira para realmente querer melhorar aquilo. E não tinha acontecido, né? Quer dizer, ao menos... As pessoas... Uma vez eu lembro, Cris, que você comentou algo que ficou marcado assim para mim, né, em relação à lei, à polícia, à legislação, que a gente precisa, enquanto a gente não tiver essa ética e tudo mais, mas você vê que mesmo com lei, isso ainda não é Não é tão simples. Imagina quando não tem lei, né? O sistema legal da nova ética, ele vai ser um sistema diferente, não são leis que vão fazer. É o seu próprio interior, falar, olha, eu não posso jogar lixo na rua, eu não posso fazer esse tipo de coisa porque eu estou prejudicando quem eu não conheço ainda.
mas eu sei que eu estou prejudicando outras pessoas. A mim também, né? Quem faz isso prejudica a si mesmo. Eu vou segurar esse negócio e jogar onde eu deveria. Eu vou reciclar, eu vou exigir que essa reciclagem... Parece que essa semana, ou semana passada, uma senhora nos Estados Unidos comprou um monte de AirTag da Apple e jogou no lixo, eu não sei se era Texas ou Houston, uma coisa assim, e jogou em várias sacolas de lixo reciclável que ela tinha feito. E depois ela começou a acompanhar e descobriu que todas as sacolas de lixo reciclável e não reciclável chegaram no mesmo lugar, no mesmo aterro, do mesmo jeito. Quer dizer, basicamente a empresa que foi contratada para fazer reciclagem numa grande cidade, eu não sei se é Dallas ou Houston, não estava fazendo nada, era tudo mentira. E ela acabou descobrindo esse grande esquema porque ela falou, não, tem alguma coisa errada nessa história e eu vou descobrir. Porque a AirTag se comunica com qualquer iPhone que esteja perto. Então, provavelmente, sei lá, o motorista do caminhão tinha iPhone e estava perto de onde ele jogou as coisas. Oi, Manil, desculpa, o que ela botou? O AirTag é uma coisinha redonda da Apple que a gente coloca até Quer ver? Eu vou pegar aqui, vou te mostrar. Tem na coleira do Luke. Ai, que chique. Cachorro fino é outra coisa. O Luke usou o AirTag. É isso aqui. Mais para baixo a mão, Cris, por favor. Sei. É uma E coisa isso é o quê? É como se fosse um GPS. chip? Um chip, né? É como se fosse um chip, é maior que um chip, né? É maior que uma moeda. Grandinho aqui, ó. Que essa tá com uma capa. Ela tá dentro desse negócio. Mas por que é grande assim? Não é só para o cachorro não destruir. Entendi. Tem o símbolo, não sei se está dando para ver, tem o símbolo da Apple aqui. Porque tá refletindo, né? Mas é esse prateado aqui. Essa coisinha prateada. Esse negócio, ele não tem exatamente um GPS, mas o que ele faz? Ele se comunica com todos os celulares da Apple e o celular da Apple sempre sabe onde está, ele sempre tem uma referência de coordenadas. Quando uma coisa dessa passa perto de um telefone, você... Digamos, ela pegou um desse e jogou no lixo. Aqui no Brasil, acho que custa uns R$200 ou R$150, uma coisa assim. Ela jogou 10. Lá é mais barato. Mas ela estava inconformada, sabia que tinha alguma sacanagem nessa história, jogou no lixo e o lixo foi coletado. Era lixo reciclável, tinha acho que 5 tipos diferentes, ela mandou. E aí você aciona no seu telefone dizendo, olha, eu quero saber onde está o meu AirTag. Né, que é esse negócio. E à medida que ele vai encontrando iPhones, ele vai conseguindo informações e vai mandando para a rede da Apple informações de onde ele está. No final das contas, esperava-se que cada coisa chegasse num lugar para fazer a devida reciclagem. É plástico, é metal, é orgânico, coisas do gênero. Descobriram que é tudo para o mesmo aterro, todo mundo enterrava as coisas do mesmo jeito. Essa empresa recebia muito mais dinheiro porque ela tinha que fazer reciclagem, não fazia reciclagem e agora os devidos processos começaram, né? Quem foi que contratou, quem é o dono da empresa, por que a empresa faz esse tipo de coisa e aí ela acabou descobrindo e provando que havia alguma coisa extremamente irregular acontecendo. Mas essa questão das leis não é uma questão de ter mais leis ou leis melhores. É que essas leis sejam internalizadas. Elas até devem ser mais simples e mais eficazes, mas elas devem ter uma ideia e uma consideração desde a origem, né? Esse tipo de valor precisa ser um valor que o ser humano adquira para si mesmo. Mais ou menos como a gente estava falando da história de Marte. A hora que você tiver habitats em Marte, as pessoas precisam ter consciência que se elas abrirem uma portinha, uma janela para tomar um ar, morre todo mundo. Então, são leis que, por mais que elas estejam escritas e que gerem punição, você não pode rompê-las e elas estão em você, elas fazem parte de você e elas não são mais leis impostas, não são leis que punem, são leis que fazem sentido. Então, são leis que não precisam mais de medo, não precisam mais de culpa, não precisam mais de estruturas que te impeçam de fazer. Então, por exemplo, os políticos acham que pelo poder vale tudo, vale fazer qualquer coisa. Eles ainda vivem Maquiavel. Maquiavel, que também está nos Borgias, tem 500 anos.
né? Mais de 500 anos, 600 anos. Então, eles ainda vivem essa história do príncipe. Então, a ideia de que aqueles conteúdos ainda evoluíram um pouco, mesmo que as leis evoluam para tentar impedir, não são as leis que impedirão, mas sim a consciência humana que vai evoluir. A velha ética tinha o objetivo de separar o bem e o mal, por isso você precisava de leis que, em tese, representam o bem, para punir o mal. A nova ética vai trazer essas leis para dentro da gente. Cada ser humano vai ser muito mais responsável por aquilo que faz. Um exemplo que eu uso constantemente é o dia que a gente tiver naves espaciais e naves espaciais forem algo comum. Uma nave espacial razoavelmente grande, andando perto da velocidade da luz, se o cara errar o caminho, errar a curva e bater no planeta, ele destrói o planeta inteiro. Ele mata toda a vida num planeta com facilidade, simplesmente por causa das velocidades. Então, não dá mais para você ser um mau piloto, não dá para ser alguém que vai tomar uma multa porque você pode destruir uma civilização. Então, à medida que a gente ganha novos poderes e novas capacidades, a nossa ética interna precisa evoluir. Não são mais coisas que você vai poder falar, não, tudo bem, põe um radar aqui, que essas pessoas estão andando em velocidades muito mais altas do que deveriam, vão ser punidas e a punição é suficiente para pará-las. É a ideia de que daqui a pouco isso não vai ser mais necessário, porque isso vai estar internalizado. À medida que os jovens, por exemplo, não querem mais dirigir, radares vão perder o sentido. À medida que os carros se autodirigirem, inclusive é uma discussão jurídica de quem vai ser a responsabilidade caso ocorra um acidente. Da fábrica do carro, de quem opera a inteligência artificial, da inteligência artificial, do dono do carro, do país que permitiu que aquele carro funcione ali. Então, hoje eles não têm resposta exatamente para isso. Do ponto de vista criminal, é impossível. Porque como não tem um ser humano dirigindo, qualquer coisa que um carro automático faça, se você não conseguir provar intencionalidade, não há crime. Do ponto de vista de reparação financeira, tudo bem. Aí tem outras teorias para isso, responsabilidade objetiva. Você era dono do carro, independente de você ser responsável, a Tesla vai ser responsável, possivelmente o Estado vai ser responsável pelo dano causado. Mas, do ponto de vista criminal, a culpa não pode passar da pessoa que fez aquilo e da intencionalidade da pessoa que cometeu o ato. Então, são formas difíceis de serem resolvidas ainda hoje. Coisas como a Vale, se chegou até a especular se a própria Vale não devia ser destruída como tal e serem feitas novas empresas no lugar dela, que é uma penalidade possível no Código Ambiental. Uma empresa que age mal constantemente e não corrige os próprios malfeitos pode ser desfeita, pode ser condenada à morte. Digamos, há uma morte empresarial prevista no Código Penal Ambiental. A empresa pode ser punida e as pessoas que gerem essa empresa, que administram essa empresa, podem ser proibidas de executar qualquer coisa relacionada àquilo que elas fizeram no passado. Não é algo muito comum ainda de ser empregado, mas vai ser, ainda entendendo que isso é velha ética. Isso não é nova ética. Esses são os finais de uma velha ética que já propõe uma nova ética na reintegração de opostos. Mas espera aí, por que eu preciso fazer isso? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu preciso produzir 1 milhão de vezes mais ferro do que eu produzia ontem? Por que eu tenho que atender esses pedidos? Mais uma história rápida, mas mais uma história com suínos no Brasil. A China teve uma doença nos porcos dela, teve que matar praticamente o rebanho inteiro. Simplesmente começaram a comprar toda a carne de porco possível no Brasil. Os agricultores brasileiros ficaram gananciosos e resolveram subir o preço do porco e os chineses continuaram pagando, e eles subiam e continuavam pagando, e todo mundo resolveu ter chiqueiros, né, criar porcos. E os chineses avisaram, falaram, a gente vai reconstruir o nosso rebanho em 2 anos. E os brasileiros não acreditaram, eles repetiam em todas as reuniões que eles iam comprar a qualquer preço, mas eles iam refazer o rebanho deles. Os brasileiros acreditavam que isso era impossível, que não dava para fazer, e eles fizeram, e o setor de suinocultura no Brasil quebrou. Estava pedindo ajuda para o governo, como se fosse algo que nunca tivesse sido falado, que não era para acontecer, e aconteceu. Então... Cara, Munique, como é que você fica sabendo dessas coisas? Boa pergunta. Incrível essa história.
É que eu leio sobre um monte de coisas, então e essas coisas, essas histórias estranhas acabam me interessando, né? Eu amo essas histórias estranhas, né? Adoro. Tipo E, aqui assim, caiu um avião, aí sempre tem alguém que ia pegar o avião por algum motivo não pegou. Aí eu adoro aquela aqueles história, né? quadradinhos do jornal, assim, do fulano, aí te conta aquela É história porque a gente toda. aprende pela exceção, né? A gente vai olhar para essas exceções e entender um pouco o que aconteceu. Eu estava falando para a Cris, até relativamente pouco tempo, a gente estava pensando em ir na Serra do Rio do Rastro, em Florianópolis, perto de Florianópolis. Eu estava falando para ela, um dos aviões possíveis para a gente pegar era da Voipés, né? Ela falou, de jeito nenhum, Voipés já está fora do... Não voa em avião da Boeing. Não, da Boeing o 737 MAX. O Esse 737 eu não MAX. entro. A Cris já tem os Voipés inteira, né? Inteira, a companhia toda. Gente, quando eu não. entro no avião, eu não tenho a menor ideia qual o modelo ali do avião que eu tô entrando. Bom, vamos lá. A variedade de tipos humanos e o fato de que pessoas vivendo na mesma época podem pertencer a níveis culturais diferentes e estar em níveis de desenvolvimento de consciência completamente diferentes, significa que a nova ética não pode formular regras morais genéricas e válidas para todos. Deve haver um respeito a todas as pessoas. Essa questão da nova ética não poder ou não ter como formular regras morais genéricas serve também para a lei, serve para um monte de coisas. O que era possível fazer quando todo mundo era meio parecido e estava em situação semelhante, mesmo que fosse uma droga de situação, não é mais possível se fazer hoje. Ou, quer dizer, hoje ainda é, mas na nova ética não vai ser possível. Então você não consegue ter regras padronizadas. Não dá para dizer quem vai casar com quem, como, se é homem, mulher, se aliás, nem os sexos mais podem ser definidos, então, ao menos os sexos de apresentação. Por enquanto, os sexos ainda são definidos pela genética, mas não... Mesmo a genética pode fazer confusão. E a genética pode mudar no futuro. E a genética pode fazer confusão com... Ela pode dar a entender que é uma coisa e ser outra. Mas então essas regras genéricas e leis genéricas vão ser cada vez menos importantes e menos decisivas para como a gente opera. Mesmo o sistema legal vai ser colocado em xeque, uma vez que uma nova consciência individual que emergirá de uma nova voz interior acabará por suplantar as antigas legislações escritas. É a ideia de que agora essa voz que estava em nós antes, era uma voz que tendia a representar o mal, aquilo que não podia ser feito, aquilo que tinha que ser reprimido ou suprimido, é uma voz que vai começar a legislar, é uma voz que vai começar a sugerir, mais ou menos como os filmes e desenhos sugerem, aqueles anjinhos e demônios, né, do nosso lado, conversando e discutindo entre si sobre o que nós devemos fazer ou não fazer. E considerações cada vez mais aprofundadas, como a gente teve agora mesmo, sobre essas questões da Vale e de como o ser humano se comporta mal, ainda atendendo desejos de um sistema que também vai morrer. A ideia do sistema de competitividade capitalista, que é a base do capitalismo, a ideia de que um monte de gente vai tentar fazer a mesma coisa para ver quem faz mais, melhor ou mais rápido ganhar, também não vai mais existir. Isso também não vai haver mais possibilidade nesse sentido. A ideia de que isso só possa ocorrer pela nossa própria voz interior e você faça aquilo porque você tem que fazer e é seu para ser feito. Então, aí, respeitando o automorfismo, respeitando a individuação e situações do gênero. Posso só fazer um comentário que eu lembrei agora? Que a Ana estava falando do problema, né, causado pela Vale, assim como por muitas outras mineradoras e muitas empresas de modo geral. Aí você falou de avião, eu lembrei uma coisa. Eu assisto muito perícia de acidente aéreo. E tem uma coisa interessante, é que toda vez que um avião cai ou tem um acidente sério, sempre há uma mudança. Né? Aquele acidente mostra onde há uma falha, e é essa falha que vai ser corrigida em todos os outros aviões. Então, muitas vezes, você precisa mesmo do evento impactante para se conscientizar onde está a falha.
E não tem jeito, né? Quer dizer, a gente só viu, o Brasil só ficou ciente do risco que corria quando tiveram aqueles né, acidentes em Mariana Brumadinho e a gente teve que olhar para aquela tragédia, para toda a forma antiestética que ficou e todos os danos que vêm até hoje, né? Não só ambientais, como para as pessoas também. Então, ainda é a forma da velha ética se conscientizar de algo. É que assim, a gente sabe que já teve desastres assim parecidos em outros lugares também, antigamente, em outras épocas, com menos tecnologia, e hoje temos mais até que tecnologias. É que dá a impressão que às vezes é necessário cometer o mesmo erro muitas vezes. Mas é mesmo. Mas acontece. Tem um filme tem 2 filmes bem interessantes que contam uma história real. Um é o Dark Waters, que é sobre a história da DuPont, que fabrica Teflon. Uhum. É um filme bem interessante com a Anne Hathaway, o Mark Ruffalo. Conta a história real. E tem um outro que é com o Johnny Depp, que esse filme não foi muito divulgado, eu só fiquei sabendo dele por causa do meu curso de meio ambiente, que chama Minamata, que é um fotógrafo americano que vai morar no Japão, isso nos anos, acho que 60, 70, se eu não me engano, e aí ele mostra o desastre da contaminação por mercúrio, que aquela população estava sofrendo e que ninguém fazia nada, né? E ele começou a denunciar através das fotos e através dos artigos que ele escrevia. É bem interessante também, que também é uma história real, esse de Minamata. Na verdade, eu falei até porque eu lembrei de um desastre que tem um filme até, mas que passou, se eu não me engano, na Inglaterra, muito tempo atrás também, e foi vazamento assim, foi Teve vazamento da Chernobyl, barreira. né? A Para quem barreira já caiu, mas assim, era mineradora, era o mesmo a mesma empresa, o mesmo caso. teve o caso Assim, daquela inglesa que vazou petróleo no Golfo do México. A BHP Billiton. Aquela inglesa, Gente, essa faz muito tempo, mas foi muito feia a coisa, né? A do Alasca também. O petroleiro que bateu no Alasca também, afundou no Alasca, foi horrível. A BHP não foi um petroleiro, foi uma perfuração vazamento que eles não de conseguiam. alta profundidade. Eles sabiam como perfurar, mas não sabiam como conter o vazamento, né? Quer dizer, você se dispõe a fazer alguma coisa que você pode fazer, pode produzir, mas não tem a menor ideia. Se der alguma coisa errada, você corre e finge que não é com você. Que foi o que eles Olha, fizeram. gente, eu vou te falar uma coisa, assim, sinceramente, eu desejo do fundo do meu coração que essa nova ética seja instaurada realmente, né, um dia. Mas assim, a gente falando sobre esses assuntos, eu fico olhando assim, tipo, um overview. Eu acho que a gente não demora muito, não, viu? Acho que a gente não chega na nova ética, não. A gente chega, Você acha? eu não tenho dúvidas, mas não significa que você vai chegar em bloco. Se você for analisar, por exemplo, as passagens cristãs, falando de Jesus Cristo, eu não estou falando das religiões cristãs, que eu já comentei aqui, que eu acho que a maior parte delas nem entendeu o que é de fato o cristianismo. Mas se você pega o pensamento de Cristo, ele já trazia uma nova ética na sua forma de entender o mundo. Assim como o Buda, né, o Siddhartha Gautama, enfim, algumas outras pessoas no mundo e tantas anônimas, elas já trazem isso. Só que não significa que a humanidade vai compreender aquilo de uma única vez. Você precisa de uma evolução. Se você for ver, né, como nós estamos perante as populações de 2.000 anos atrás, em muitos aspectos nós estamos bem melhores. A gente só precisa saber enxergar isso, mas nós estamos muito melhores do que as populações mais antigas, em termos de ética, né? Aliás, em termos de muitas coisas. Querendo ou não, a gente vê um processo de evolução. Eu não tenho dúvidas que a gente chegue a uma nova ética, né? Uma boa parcela da população. Mas não significa que nós, né, agora vamos ver isso. E é inexorável, não dá para não acontecer. Os poderes humanos, as capacidades humanas vão ser tão grandes e tão maiores, que se você não tiver uma nova ética, você é capaz de destruir, mais ou menos como a Vale fez. A Vale precisou de dezenas de milhares de pessoas para destruir um rio, destruir cidades, para poluir o mar. A BHP Billiton também precisou de
de vários milhares de pessoas para fazer aqueles furos, né, para fazer os poços de petróleo em águas profundas. Bater um navio é um pouco mais fácil, a gente tem visto vários baterem por aí, mas de qualquer jeito, basicamente o esquetino que eu digo, né, um capitão na Itália consegue acertar uma ilha para fazer gracinha para amante, mas ainda assim são coisas que precisam que vão evoluir, porque cada vez mais poderes e capacidades vai ser dado ao ser humano, vai ser encontrado pelo ser humano e novas possibilidades. Algum dia a gente vai ser uma civilização interplanetária. Não sei se Marte é o caminho, mas de qualquer jeito a gente vai fazer esse tipo de coisa. Na hora que você tiver alguns milhões de pessoas habitando Marte, por mais estranho que pareça, né, para a gente não faz o menor sentido, mas as capacidades para fazer isso também mudam as capacidades do ser humano. E só uma nova ética pessoal, que é a proposta do Neumann e é a proposta do Jung, é a ideia da individuação coletiva, da individuação de um grupo maior de pessoas. Então, possivelmente, os próximos gestores da Vale que estão nascendo agora, nascendo nos últimos anos, vão levar isso em consideração, possivelmente uma empresa que vai chegar perto de quebrar e vai ter que se renovar. O Brasil vai ter que dar valor à própria matéria-prima, vai ter que ser capaz de processar essa matéria-prima e trazer alguma coisa mais relevante para o mundo. Então, todas essas coisas vão acontecer. Óbvio que a gente, especialmente no final da velha ética, mesmo que dure mais 100 anos ou 200 anos, a gente vai ver cada vez coisas mais feitas, né? Como são as nossas eleições hoje, como são as brigas morais que a gente tem de todas as formas. Então isso parece que está piorando, mas essa piora vai trazer para cada um de nós essa possibilidade individual de uma nova ética. E quando o número for suficientemente grande, isso vai acontecer na coletividade. À medida que a gente começa a trabalhar essas questões em nós mesmos, a gente vai acabar encontrando essa nova forma de ser. Eu dei alguns exemplos que o Neumann também usa, e alguns não são dele, porque são muito mais novos. Sistemas prisionais em evolução, obviamente não no Brasil, a gente ainda tem uma câmara de torturas no Brasil, Estados Unidos em grande parte também, né? São países que ainda veem a prisão como algo punitivo, apesar do nosso sistema legal não definir dessa forma, mas a execução das prisões é altamente punitiva, então nós mandamos as pessoas para as masmorras, como fazíamos há 500 ou 1000 anos atrás. Mas em alguns lugares do mundo isso está evoluindo, né, evoluindo para outras coisas, com tratamentos diferentes, com situações diferentes. O mundo corporativo começa devagarzinho, né, a respeitar a saúde psicológica, ou ao menos admitir que a saúde psicológica deve ser levada em consideração, que é uma inovação grande. Até pouco tempo o mundo corporativo ainda é raro, mas isso já acontece. Bom, para a nova ética, ser bom em demasia é um novo mal. E um exemplo interessante que ele dá aqui, essa questão é bem psicológica, mas uma pessoa sedenta de sangue que na velha ética exerceria seus desejos mais profundos, matando um monte de gente sem punição, na nova ética pode se tornar um açougueiro, um soldado ou um cirurgião, utilizando um mecanismo de sublimação. Quer dizer, ele sublima o desejo incontido por sangue e faz com que toda a energia desse desejo seja utilizada de uma outra forma. Então ele vai ser, como ele sugere aqui, um açougueiro, um soldado, um cirurgião. Vai estudar muitos anos para fazer algumas dessas coisas, mesmo um açougueiro precisa ter uma prática de muitos anos. Ainda assim vai ter o sangue, né? Vai ver o sangue, vai lidar com o sangue, mas ele sublima numa outra coisa. Então na nova ética esses instintos são transformados em outra coisa. O final da velha ética também é assim, por isso também surgem novas profissões, novas hipóteses. Provavelmente os primeiros cirurgiões vieram de guerras e de situações específicas, mas alguém tinha a vontade de abrir o ser humano para ver o que tinha dentro e como podia arrumar. E fez. Agora a gente vai para uma parte um pouco diferente. O ego é o centro da consciência individual, mas não o centro da totalidade do ser. O self passa a ser o centro de tudo em cada um de nós.
O exemplo aqui é o corpo humano. Apesar de cada célula, ao menos cada tipo de tecido, ter a sua característica, a sua necessidade, ele, por mais que, entre aspas, ele se ache o centro, ele só funciona numa coletividade, ele só funciona numa integralidade. Qualquer coisa que ele mude, qualquer coisa que ele provoque um tumor, que ele faça uma coisa diferente, ele contraria a totalidade daquele ser. Então, não há mesmo que o cérebro pareça ser o centro, ou o coração, em algumas linhas, seja o centro, não há um centro único. Mas a totalidade do ser e o self é mais do que o ego, é mais do que a estrutura de todas as coisas que nos envolvem. Ele é composto por ego, é composto por sombra, é composto pelo inconsciente pessoal, pela parte do inconsciente coletivo que nos cabe, pela sombra coletiva, pelos arquétipos que nos regem, e todas essas estruturas. E à medida que a nossa consciência individual tenha essa ideia de que nós servimos a algo maior do que nós em nós mesmos, tudo muda. E para o próprio corpo muda. O próprio corpo muda em resposta a essa consciência. O processo de recoletivização das massas humanas e a desintegração do ego passará a ser confrontado pela nova autonomia da totalidade ética do ser centrada no self. Este processo envolve a constante busca em si mesmo e consequente dúvida sobre as próprias certezas e a construção de um novo mecanismo de autocontrole interno. A forma como o ego deverá agir na nova ética se baseia no princípio da compensação. Por exemplo, uma atitude errada consciente pode ser ajustada pelo inconsciente durante a noite, nos sonhos, ganhando força para alterar o que havia acontecido na vida consciente. Essa ideia, o ser humano tem uma ideia, e é engraçado que essa história dos sonhos vem possivelmente da Idade Média. Eles usavam, mas usavam como um mau agouro, como premonição, como um comando divino, como outras coisas. Então não havia ainda uma consciência sobre isso. Hoje, diversas linhas psicológicas tentam interpretar e abordar os sonhos, e as pessoas encontram informação sobre isso. Então os sonhos passam a ter um novo valor, o próprio ato de dormir passa a ter um novo valor, o respeito ao número de horas, ao sono necessário, ao sono reconstrutivo, e aqui requalificador do que nós fizemos durante o dia, pode ganhar a força necessária para mudar uma determinada ação que consciente não era suficientemente consciente. Então a gente passa a ter uma discussão ética em nós mesmos. A análise junguiana, mas não só a análise junguiana, e a ideia na análise junguiana de se ganhar um analista interno, também é uma manifestação desse sistema compensatório. Um desejo profundo, instintivo, pode ser ouvido e transformado em um novo símbolo através das suas considerações conscientes. Então, a hora que você leva questões extremamente complicadas para análise, o terapeuta vai ter as interpretações dele e você vai criar novas formas e novas interpretações. Essa é uma manifestação da nova ética. Até que as pessoas tenham analistas internos e estruturas egóicas formadas para lidar com esse tipo de coisa, e para que ela pare e pense por que fez o que fez. Então, você brigou no trânsito, olha com cuidado com quem de fato você quer brigar, porque aquela pessoa se tornou o objeto dessa briga, porque você entrou naquela briga, quer dizer, como essas coisas aconteceram. É um dos exemplos. Óbvio que coisas mais complicadas, como que a Vale aprontou com Minas Gerais e com o Brasil, né? Também exigem esse tipo de consideração. Praticamente todos os diretores da Vale não estão mais lá. Acho que todos os diretores saíram. Então, agora é uma nova empresa, com uma nova diretoria, tentando fazer algo, espero que um pouco melhor do que fazia. Alguém foi punido? Com cadeia não, com multas pecuniárias sim. A Vale também pagou um monte de dinheiro, o Ministério Público recebeu a maior parte desse dinheiro. Dizem que anda empregando um pouco mal, ou bem mal. O governo recebeu uma parte desse dinheiro, o governo de Minas Gerais também está empregando super mal. Mas tem um processo na Inglaterra enorme e
financeiramente, um monte de gente foi punida, na prática, com cadeia ou coisas parecidas, não. Acho que ninguém nem vai ser punido porque foram acordos, e nos acordos a persecução penal foi não completamente afastada, mas razoavelmente afastada. Quer dizer, se não acontecer de novo num determinado tempo, está tudo bem. O problema é que o que as empresas fazem é demitir as pessoas que poderiam ser punidas, para que elas não sejam punidas novamente. Então você esconde os seus esqueletos em proverbiais armários, né? Você acaba com toda a diretoria, põe uma nova diretoria, a diretoria usa a diretoria anterior, que foi parcialmente condenada como bode expiatório, usa uma base da velha ética, que é a política do bode expiatório, e fala todo o mal estava naqueles diretores e agora tudo que vem daqui em diante é o bem. O problema de usar esse tipo de tecnologia, né, de técnica, é que vai acontecer com essa diretoria também. Então, um dia eles vão ser os bodes expiatórios dos próximos diretores. O uso da compensação vai retirando o centro pessoal do ego e levando em direção ao self. Esse mecanismo é o mecanismo que vai levar à individuação a longo prazo, razoavelmente longo prazo. O caminho do meio ocidental e oriental não são exatamente iguais, mas são compensatórios. O nosso novo caminho do meio deverá nos colocar mais próximos ao nosso mundo, e não rejeitar como a espiritualidade ocidental sugere. Hoje a maior parte do que as religiões ocidentais e que a própria, qualquer forma de espiritualidade indica que nós devemos nos afastar da matéria e do desejo pela matéria. Isso causa uma série de problemas. A proposta é que o novo caminho do meio para o mundo ocidental nos aproxime ainda mais do nosso mundo, mas de uma forma mais natural, de uma forma mais... Por exemplo, no meu caso, a Cris tem me ensinado muito sobre isso, né, sobre essa questão de me aproximar da natureza, de me aproximar de coisas materiais que seriam complicadas demais para serem entendidas de outra forma. Então, esse insight sobre isso é muito legal. A gente até foi para a Amazônia, né? Eu morri de medo dos pernilongos na Amazônia, mas não me incomodaram tanto. Foi tem menos que fantástico. aqui. Atualmente tem menos que aqui. A transformação do negativo em algo superior era a base da alquimia que tentava transformar o chumbo mais básico em ouro, o mais desejado dos metais. Isto é parte do que a nova ética propõe. Então, a ideia de que nós vamos transformar o chumbo em nós mesmos em ouro, em algo que brilhe, algo que possa ser visto. É o princípio da alquimia, né? É a alquimia utilizada. A ideia do alquimista era, até um determinado ponto, fazer ouro mesmo. Mas o que ele conseguia não era fazer ouro, mas era evoluir a própria personalidade, evoluir o próprio ego, no sentido de uma nova ética. Ele atirava onde via, acertava onde não via. E onde ele acertava o ouro que ele obtinha era muito mais importante que o ouro material. A formulação final dos valores da nova ética sugere o seguinte: tudo aquilo que conduz à integração é bom, tudo aquilo que conduz à separação em opostos é mal. Integração é o novo bem, desintegração o novo mal. A vida, tendências construtivas e integrativas estão do lado do bem. A morte, a separação e a desintegração estão do lado do mal. Ainda assim, a nova ética reconhece os fatores do bem e do mal como partes a serem integradas em si mesma. A nova ética é individual e é uma ética da individuação pessoal. E esse conjunto de valores é extremamente profundo e modificador do que a gente entende em relação a nós mesmos e os diversos eventos nas nossas vidas. Um aspecto interessante da ética da totalidade pode ser percebido nos seres humanos que atingiram esse nível evolucionário. Quando grandes eventos negativos acontecem na coletividade, essas pessoas formam uma espécie de barreira contra o desespero e o desalento, atuando como guardiões e purificadores da coletividade. Nessa hora, sem saber e involuntariamente, essas pessoas acabam por se tornar líderes, segundo Jung.
Essa ideia, nesses momentos de tumulto, de grandes manifestações, de grandes eventos, né, de grandes revoluções, algumas pessoas conseguem manter um centro razoável. E essas pessoas, quando as outras estão desesperadas ao redor delas, conseguem ser esse centro que as torna líderes naturais daquela situação, porque elas viram em si mesmas, digamos, elas já lutaram com esses males dentro de si mesmas. E esse desespero que atinge as pessoas sem saber o que vai acontecer depois é algo que pode ser convertido numa ação muito mais prática, pragmática e efetiva. Então, essa calma que advém desses líderes que aparecem nessas horas é uma calma oriunda da nova ética. É algo que vai reconstruir as estruturas. Munir, você falando aí, eu fiquei vendo o filme na minha cabeça dessa tragédia recente que aconteceu no Sul, né? Essa questão dos líderes, né? Eu vi em vários vídeos pessoas comuns Comuns. assumindo ali uma liderança naquele momento de todo mundo em desespero. Teve um caso específico de um carioca que pegou uma moto, saiu do Rio, foi para lá e ele queria entrar dentro da água para salvar as pessoas. E os bombeiros não queriam deixar, porque eles falaram: você vai criar mais problema, eu sei que você quer ajudar, mas se você entrar aí, vai ser mais uma pessoa que a gente vai ter que salvar. E aí ele falou: eu não saí do Rio de Janeiro em cima de uma moto para ficar olhando vocês trabalharem. Eu vou entrar aí nessa água. E aí se jogou dentro d'água e o negócio foi tão impressionante que os bombeiros estavam tão fragilizados que o cara virou o líder daquele momento ali. Ele que começou a dar as coordenadas, vai para cá, vai para lá, porque nesse lugar que eles estavam, sabe aqueles muros de ferro pontiagudos, tem tipo lanças, né? Quando o cara entrava na água, aquilo vinha na barriga das pessoas, né? Os postes, né? Tava tudo embaixo. Você não sabia em cima de que você estava entrando dentro d'água, né? Então era realmente muito perigoso, né? Mas aí me veio essa Os cena portões de toda. prédios, né? Esses muros de prédios estavam tendo exatamente esse efeito, que as Sim, pessoas falavam, eu não vou ter problema porque eu estou no segundo, terceiro, 10º andar. Só que aí eles descobriram que a hora que o térreo foi inundado, os portões foram inundados, não funcionavam mais, e quando você ia sair de lá, você tinha que passar na água por cima desses portões. E todos eles com lanças, com coisa, então era super difícil sair, não era ou com eletricidade, né? com Sei lá, eletricidade. né? Enfim, aí me veio essa história, porque ele virou o líder mesmo no meio daquele desespero, né? Porque é uma pessoa que conseguiu entender o que precisava ser feito, ela teve a calma necessária para fazer aquilo que precisava ser feito, resistiu, ou digamos, ultrapassou o que as outras pessoas imaginavam possível, e aí ela se torna um exemplo do que era até então impossível. Não dá para a gente fazer nada, vamos ficar olhando todo mundo morrer ali. E ele diz, não, tem o que a gente fazer, há uma forma, há um jeito de se fazer isso, e essa pessoa acaba se tornando o líder daquele grupo e sendo reconhecida por ter uma estrutura egóica mais adequada para fazer o que precisava ser feito. Quer dizer, imagina as forças que levaram a pessoa a sair do Rio de moto para ir para o Rio Grande do Sul para conseguir, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Quer dizer, ele de fato ouviu uma voz que o chamava para aquele lugar porque ali ele ia funcionar. E se deixou levar, né, por uma voz que precisava. Se ele fosse racionalizar, falar, o que um carioca de moto vai poder ajudar no Rio Grande do Sul naquela situação? Mas Moni, podia. essa voz que você está falando agora é a voz que você falou anteriormente? Porque esse é um exemplo de voz da nova ética. Na velha ética, ela falaria o contrário. Quer dizer, ela falaria, olha, não vai, ou se for, vai lá para achar algum bem, aproveita e rouba os apartamentos. Que muita gente fez, né? Na verdade, muita gente ouviu outra voz, né? É a mesma voz, só que é a voz de uma sombra reprimida. Falar, se está todo mundo nesse negócio, deixa eu tirar alguma vantagem. A voz que ele ouviu já era uma voz de uma nova ética. Falar, não, há algo que eu posso fazer, eu não sei ainda o que é,
que pode melhorar a vida das pessoas à minha volta, mesmo que fosse sair do Rio de Janeiro e ir para o Rio Grande do Sul de moto, para conseguir chegar ali e salvar que fosse uma pessoa, ou mais do que salvar, mostrar para os bombeiros e dar a energia necessária para os bombeiros de fazerem aquilo para o qual eles foram treinados. Então, o valor disso é incomensurável. Quer dizer, uma pessoa consegue, ouvindo uma voz interior que levou para aquela situação, consegue mudar a situação de um monte de outras pessoas que, apesar de serem treinadas para aquilo, estavam sobrepujadas, estavam acabadas pela própria situação. Na hora que você treina para alguma coisa e não consegue colocar o seu treinamento em prática pelos excessos da situação, alguém tem que aparecer ali e falar, não, olha, calma que tem um jeito, a gente consegue fazer e eu vou mostrar para vocês que pode ser feito. E fez. Mas é uma evolução dessa própria voz interna. Né? É uma forma em que a sombra coopera com o ego, que coopera, digamos, já não há mais um centro pessoal, mas um centro no self. Então ele é chamado pelo self a essa ação. E é uma ação que vai impactar muito mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse fazer racionalmente. Racionalmente não tinha nada para ele fazer lá. Mas ouvindo o self, ouvindo uma voz já característica da nova ética, o resultado é fantasticamente diferente. Num determinado aspecto, o Elon Musk faz a mesma coisa, em compensação, em outro aspecto, ele racionaliza e fala, não, eu estou fazendo backup de planeta. O ser humano não vai ser capaz de deter a destruição em massa do nosso próprio planeta, o planeta vai se livrar de nós, eu preciso arrumar um outro lugar para ao menos alguns milhões de pessoas irem. Então, ele acaba ouvindo as duas coisas, né? Ele acaba sendo impelido por algo que necessita de uma nova ética e, ao mesmo tempo, ouvindo a velha ética como justificativa por o que ele está fazendo. Isso acontece porque ele não tem um ego minimamente estruturado. Não. Ele tem um ego, ele é bastante permeável, o ego dele. Infantil, passa muita informação, mas aquilo que é dele, que é verdadeiramente dele, ele consegue fazer. Mas quando os medos dele se apresentam, e ele tem muito medo, né? Ele tem medo do fim da humanidade, ele tem medo da inteligência artificial. Então, quando os medos dele se apresentam, ele racionaliza e aí ele tenta usar o conhecimento dele, que ele acha que pode ser utilizado para impedir que a humanidade se extinga ou que as máquinas tomem conta, né? Como nos filmes mais apocalípticos mostram. Então ele tem essas duas questões, porque é um ego permeável demais, mas ele mesmo ainda não tem uma ética interna. Por isso que ele é sujeito a esse tipo de, digamos, de interpretação. Ô, Cris, naquele filme Não Olhe Para Cima, Sei. é ele ali, né? Retratado ali, né? Óbvio, né? Sim, né? Eles digamos... Porque é ele que tem a tal da nave, que pega a Meryl Streep no final e tal. Então é bem ele ali, né? É uma certa sátira, né, que foi feita. E ele, você vê, ele está brigando agora com o Alexandre de Moraes, está nessa confusão Ele está sempre toda, brigando com alguém. Mas, por exemplo, ele já sabia que ele tem um problema legal enorme para resolver. Ele está tentando resolver, através da inteligência artificial, o FSD lá, que é o Full Self-Driving. E está gastando energia em grandes quantidades para resolver isso. Só que ele tem um problema maior do que tudo isso. É provar para os legisladores que esse treco funciona. Provar que isso vai ser melhor e mais seguro para a evolução humana. E é um problema legal enorme, porque hoje em dia um carro não pode se dirigir sozinho. Hoje em dia o que as legislações do mundo consideram é que o ser humano precisa ser treinado e certificado a dirigir, e ele vai começar a dirigir. É a única forma que se concebe um ato tão complexo quanto dirigir. Mas ele quer fazer de uma outra forma. Ele quer que as máquinas façam isso, utilizando uma lógica estranha, né, uma lógica própria, e ele vai ter que convencer sistemas jurídicos do mundo inteiro a aceitarem esse tipo de estrutura.
E ele já viu que isso vai ser mais difícil do que resolver a capacidade dos carros se autodirigirem. Convencer os legisladores vai ser muito mais complicado. Até porque tem outras coisas em risco, né? Toda a indústria automobilística antiga não pode chegar nesse nível, ou vai demorar muito para chegar nesse nível. E ela vai quebrar. Ela quebrando, você tem milhões e milhões de pessoas que ganham bem hoje desempregadas no mundo. Então, o uso de obstáculos legais vai ser uma das formas de tentar segurá-lo. E aí agora ele arruma um juiz como bode expiatório das brigas dele. Então fala, não, eu estou defendendo a liberdade e esse juiz, que realmente é um péssimo juiz, resolveu atacar quem ele pode, dizendo que ele vai moralizar o mundo, se livrando daquilo que ele considera mal. Então, os dois lados, sem olhar para estes aspectos em si mesmos, não conseguem desenvolver alguma coisa mais avançada nesse sentido. Então, e esperar o quanto tem que ser esperado. Todos acham que precisam resolver as coisas com os poderes que têm ali. E quando os poderes são muito grandes, como é o ministro do STF, ou como um cara que nem o Elon Musk, né, que é a pessoa mais rica do mundo, ele acha que tem que resolver o negócio para ontem, porque ele tem o poder para isso. Mas na prática não acontece assim e ele não vai conseguir resolver dessa forma. Bom, a sombra individual é sempre parte da sombra coletiva. Uma vez que processemos e integremos nossa própria sombra, estamos também resolvendo a sombra da coletividade na parte que nos cabe. Na psicologia do bode expiatório, simplesmente solucionávamos nosso mal através da projeção nos seres mais fracos, próximos à nossa coletividade. E para terminar, nosso crescente insight nas limitações da condição humana nos levarão nos próximos séculos, e a sugestão do Neumann é de séculos, a um crescente senso de solidariedade e reconhecimento do fato de que, apesar de todas as nossas diferenças, a natureza humana tem a mesma essência em todos nós. Então, e aqui eu termino. Essa ideia de que esse processo da nova ética é um processo que vai precisar de alguns séculos ainda para ser levado a cabo, mas ele já começou. A velha ética já começou a se desintegrar há um tempo razoável. As novidades que a gente está vendo agora nessa fase, e vai ver com mais força ainda nos próximos 5 ou 10 anos, vão mudar completamente a nossa ideia de trabalho, a nossa ideia do que nós devemos fazer com as nossas vidas. E uma das respostas para todo esse tempo e energia sobrando é olhar para dentro. Olhar para dentro e começar a levar essa nova fórmula ética para as pessoas que a gente conhece, para o nosso futuro. Então, é uma das hipóteses. O Neumann escreve isso perto da Segunda Guerra Mundial, ele ainda acha que é um processo de séculos. E talvez ainda seja, de fato, um projeto de mais 50 ou 100 anos, para ele vai dar mais de um século, mas é um projeto para se atingir massa crítica, quer dizer, quando um número razoável de pessoas e pessoas relativamente importantes atingirem um estágio em que haja uma ética de totalidade, em que eles consigam olhar para mais coisas do que o próprio umbigo, vai ser um mundo bem novo e bastante mais interessante, muito mais justo, digamos, não são leis melhores, mas são leis internas. Não é um Deus melhor, é um Deus interno. Não é uma ética melhor, é um conjunto de éticas, é uma totalidade ética melhor. E agora sim, agora a gente terminou essa história de nova ética, a gente volta para Jung mais especificamente na próxima aula. Na próxima aula. Depois eu confirmo se vai ser a semana que vem ou daqui a 2 semanas, porque a gente está com um problema com o nosso cachorro que talvez não, ele vai precisar passar por uma cirurgia, então a gente só não sabe as datas, mas aí depois eu confirmo com vocês. E aí, agora vocês podem colocar as questões, as perguntas, as observações. Podemos continuar testando o que é velha ética e nova ética. Tá pensativa, Ana? Bastante.
Ainda mais como ele terminou aí, eu fiquei pensando, caramba, será que isso vai chegar ainda um dia, todo mundo ter A a Sabe sua mesma coisa que eu intimidade? pensei, Ana. Mas Eu sabe fico por que pensando, eu não tenho dúvidas que chega? Por um princípio. Tudo que existe na humanidade precisa se desenvolver. Se isso se apresentou, se essa nova ética já se apresentou, e já se apresentou há alguns milênios, então ela não veio, né? Ela não chegou até nós à toa. Para Ela desistir e parar, né? o inconsciente, digamos, a única função do inconsciente é buscar consciência, e para isso ele nos cria. É a finalidade do ser humano, porque nós somos os únicos seres que registram a história. Nós somos os únicos seres que evoluem todas as questões. Então, os princípios da nova ética não chegaram a nós para simplesmente deixarem de existir. Por isso que eu não tenho dúvidas de que, sim, não, eu concordo contigo, eu não tenho dúvida que tá acontecendo, vai acontecer, é possível, mas eu estarei nisso, eu isso é outra estarei. coisa. Na verdade, você já está. Eu acho que Ah, você já Você está e já já está à está. frente de muita gente, Senão né? você não teria olhado para isso. E não estaria nem ouvindo É, isso hoje. e nem teria sequer refletido sobre essa questão. Então, isso já chegou a você, já chegou a nós, de alguma forma. Tem pessoas que, mesmo né, ouvindo e vendo, na verdade, não se atentam a isso. Então, elas não registram esse tipo de questão. Elas não discutem, elas não pensam sobre ela. Porque, embora né, possa se apresentar em termos de textos ou discussões, mas para essas pessoas ainda não conseguiram registrar. Então, para elas, isso ainda, a nova ética ainda não chegou e talvez não chegue nunca. Talvez, se existirem outras vidas, né, a gente possa ver isso, né, não na atualidade, mas no futuro distante. de Mas alguma forma, né? de outra forma. Mas eu não tenho dúvidas que sim, que a humanidade chega na sua maioria nisso, sem dúvida. Para mim, né? Eu não tenho dúvida. Eu acredito que é o caminho, a gente está evoluindo, uma hora chega, uma hora, Uhum. e vamos ver se eu chego nesse caminho também. Você vê, o capitalismo é o sistema econômico, digamos, o melhor sistema econômico possível na velha ética. Para a nova ética já não funciona. Não, Você não pode colocar um monte de gente para competir e chegar à conclusão de quem ganhou. Já não funciona dessa forma. A própria competição é impossível, porque a pessoa vai falar, mas essa não é uma competição minha para travar. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer. E eu tenho algo para fazer nesse sentido. Nós crescemos e fomos educados com o capitalismo. Mas hoje em dia o capitalismo já não dá mais certo. É um jogo que é mais ou menos como o jogo da velha, né? A gente já sabe a resposta. E a gente já sabe uma resposta que é negativa nesse sentido. Ele trouxe a humanidade até aqui, mas daqui em diante não é mais ele. É interessante observar como a nova geração ela tem olhado para essa questão dos trabalhos, né, de um modo geral. Eu lembro quando eu era estagiária, isso faz 30 anos. Os estagiários eles tentavam trabalhar o máximo possível dentro dos escritórios para mostrar que eles se dedicavam àquela causa e eles queriam ser promovidos e queriam se tornar sócios dos escritórios. A nova geração hoje não está nem aí para isso, eles não querem promoção. Porque para eles é impensável a ideia de você ficar 20, 30 anos no mesmo lugar. Então eles não estão nem aí. Eles vão embora na hora que termina o horário deles. Eles dão muito valor para a vida pessoal. Eles não vão se matar pela empresa. Muitos não querem nem fazer mais trabalho presencial, né? Eles só querem fazer home office porque aí eles podem, digamos, usar o seu tempo de uma outra forma melhor. Já está acontecendo, né? As empresas já estão com dificuldade em contratar até diretores, porque eles já estão deixando claro que eles não vão viver para a empresa, né? Eles não vão dedicar sua vida, não vão abdicar da sua vida pessoal para a empresa, não vão mais fazer isso. E eu acho bastante interessante olhar para isso, porque hoje o que se classifica é que essa nova geração não quer fazer nada. Mas talvez porque as pessoas ainda não têm entendido o que essa nova geração busca. Eles não quer fazer nada de igual ao que vem sendo feito, né? Na verdade, porque
enfim, eles já veem que isso não funciona, já está visível, vem dentro de casa, muita incoerência. É. Por que você vai deixar sua vida pessoal e os seus prazeres para uma empresa, para um escritório? Para quê? Para ter o status, né? Eu conheci uma sócia de um escritório de advocacia que ela já tinha se divorciado 4 vezes. E aí ela falou que ela não ia mais casar porque o marido dela era o escritório. É, mas são várias as realidades, né? Isso que também assusta um pouco, me assusta um pouco, porque a gente percebe que são várias bolhas, assim, crescendo em realidades muito diferentes e distantes. Mas elas se Mas, encontram. Elas se encontram. Porque, de qualquer forma, a gente está na mesma sociedade, né? Falando do mundo inteiro. Você o sempre é culpado. inconsciente, a energia, né, assim, é uma, mas é engraçado, não falaria engraçado, mas é assustador quando tu vê tamanha diferença. Você falou, você citou nova geração que não quer trabalhar e tudo mais, mas porque tem uma família que sustenta, agora Também. tem um outro nicho aí que é grande também, grande população de nova geração que não quer trabalhar porque sabe que, meu, se eu roubar, se eu vender coisas erradas na internet, se eu virar um influencer, eu vou ter tudo o que eu preciso. Mas aí é parte de uma velha ética ainda. Né? Então, Então, mas você vê como que mas caminham isso sempre assim. existiu, isso sempre existiu. Se você for olhar 2000 anos atrás, na época de Cristo, também tinha gente com essa ideia, né? Com essa mentalidade. Então, isso sempre Mas existiu. assim, não é questão, a verdade, a ideia deles, eu sinto que até é a mesma, que eles olham dentro de casa e veem, bom, minha mãe se matou de trabalhar e não adianta nada. Eles estão também questionando a velha ética. Eu já ouvi. Não, ainda não é um questionamento da velha ética, é olhar para o sistema, não entender o que foi que não funcionou pela ótica deles, e aí eu adoto um outro caminho, contrário ao que eu considero que meu pai ou minha mãe seguiu, mas ainda assim dentro de uma velha ética. É só o lado contrário da mesma coisa. É. Então, meus pais foram honestos e não tiraram nada dessa vida. Então, eu vou ser desonesto e vou tirar tudo que eu puder o mais rápido possível. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que ao contrário. A integração dessas duas coisas é a nova ética. E a hora que essas duas coisas se integrarem, aí aparece algo relevante, algo interessante. Porque, óbvio, ter mais uma pessoa que roube não ajuda muito o mundo. Mas ter uma pessoa que... É engraçado que as igrejas, algumas das igrejas, né, que tem uma série de ex-condenados como pastores, falam que muitas vezes eles são os melhores pastores, porque eles de fato chegaram, foram conquistados pelo mal e se recuperaram. Em alguns casos continuaram mal, mas só se travestiram. Mas em alguns casos é verdade mesmo. E aí eles têm essa nova forma de falar de algo que eles viveram especificamente. Né? Então eles podem falar para um determinado público que precisa ouvi-los. Parte desses novos sistemas prisionais envolve religião, envolve essa assessoria espiritual. E é engraçado que algumas dessas religiões estão usando a análise junguiana como uma das bases de trabalho. Óbvio que eles não conseguem, como religiosos, serem exatamente junguianos, mas ao menos alguns dos princípios eles tentam seguir. Gente, eu tenho escutado cada vez mais referência de Jung e e-mails que não tem nada a ver. As pessoas distorcem, né? É esotérico. Eu cheguei a mostrar para você uma vez que eu vi um livro que fala tarô junguiano. Tarô junguiano. Mas é que muita gente usa. É como usar a ideia da quântica, né? Eu já vi psicólogo se identificar como quântico. O que é uma Sim, psicóloga quântica? já vi também. Assim, a pessoa não entende o que é quântico, ela não entende o conceito da física. Então, cura quântica, mentalização quântica, tudo virou moda. É como Jung, né? As empresas, eu sei que tem empresa que aplica teste para saber o seu perfil psicológico, só que eles criaram o perfil psicológico que não vem da teoria do Jung. Não... Eu comentei contigo, esses dias eu passei por um que eu fiquei, depois do resultado, eu fiquei meio assustada. Nossa,
É isso mesmo? Não dá para aplicar assim, não é assim que funciona. Você não descobre tipo psicológico por teste. Não é assim que funciona. Mas, enfim, de qualquer forma, o próprio fato né, de ter algumas poucas pessoas ainda discutindo essa questão da nova ética já mostra que ela está se instalando. Ainda talvez não para a maioria, mas ela já começou a ser olhada. E a gente tem representantes ao longo da história que viveram realmente de uma forma muito mais ética, né? Uma ética interna muito mais verdadeira. Sim. É. Querem fazer mais comentários? É, por mim, para mim tá bom, porque conforme o Munir vai falando, né? Aí eu vou na hora também esclarecendo ali as dúvidas e o resto fica aqui fermentando, né? Para quem puder ler, o livro do Neumann chama Psicologia Profunda e Nova Ética. Para quem puder ler em inglês, melhor do que ler a tradução em português, que não está lá muito boa. E para quem lê alemão, perfeito, porque é o idioma original. Poxa, mas assim, esse daí é mais um daqueles que é R$ 700? Eu não sei quanto Não, tá. não, Eu não não. sei quanto Esse é tá. baratinho. Eu não sei Ah, quanto tá tá. esse livro. Não, é que alguns livros não são mais publicados no Brasil, então o pessoal tá mandando ver nos preços, né? É. Mas se você consegue ler em inglês, é fácil achar né, para baixar e por preços bem melhores. Quem tem os direitos de algumas coisas do Jung no mundo é uma universidade. E essa universidade é quem cobra super caro para novas edições. Aí ninguém quer fazer, porque o risco é muito grande. E os livros velhos acabam valendo fortunas. Por causa, de novo, da ganância de uma Porque não universidade são americana. éticos. Porque não são éticos. Qual foi esse, Ana, que de 700? Ai, foi um que eu procurei tanto. Qual foi, Cris? A Cris que Não lembro. falou, Os livros era da Marie Louise, em criança? geral, são assim, R$ 400, R$ 500. Eu Ou não era lembro, criança? mas eu lembro Era um do Neumann mesmo, que eu do procuro. Neumann. Teve o Sob a Sombra de Saturno, que não é do Neumann. Não, esse daí eu comprei, legal, achei no sebo baratinho. E Para é criança. fininho também, não é tão complexo assim. Pode ser o do Neumann, pode ser a Grande Mãe, pode ser a Criança. História do Ah, livro. então era a criança que eu estava procurando. Isso aí foi esse o valor que eu achei. Nossa. É Não, quase tá. uma criança inteira, né? Poxa, para quem nunca quis ter uma, né? Comprar uma dessas. Não, mas está ótimo. Vou pesquisar mais, mas realmente assunto de ética é complicado, né? É Até onde porque, essa nossa ética, a ética com a gente mesmo então, também, porque existe uma mudança. Primeiro, o modo como eu olho para o mundo, né? Como eu enxergo o mundo à minha volta. Exige uma mudança e é uma questão filosófica. Eu preciso desenvolver uma nova filosofia e para isso eu preciso constituir um novo conjunto de valores. Até o próprio conceito de Deus muda. E então para essa nova ética surgir, realmente você tem que se dispor a uma transformação pessoal, porque ela não vai acontecer no coletivo e depois para os indivíduos. É o contrário, ela vai acontecer nos indivíduos para que o coletivo possa viver de uma forma mais ética. Mas ela sempre começa pelos indivíduos, não tem como, não tem como ser o contrário. Uhum. É aquela coisa que Gandhi falava, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Mas para isso precisa consciência. Você realmente precisa se dispor a isso. Sim. Porque as transformações que vão se apresentar não é algo que a gente escolhe. É algo que vai acontecer de forma individual e a gente vai ter que lidar com essas questões. Não tem jeito. Você não tem como escapar delas. Você vai precisar se dispor a isso. Seja vivendo uma perda, né, passando por uma doença, uma situação difícil. É assim que as transformações se apresentam. As pessoas precisam começar a se enxergar como indivíduo também, né? Tem isso. Tem muita gente que eu vejo que só se enxerga no coletivo, Elas são só. amalgamadas, são É amalgamadas. difícil. É.
Ó, a criança do Neumann na Amazon tá 648 agora. Olha, pechincha. Conseguimos uma pechincha. Olha só que loucura que é. Eu precisei comprar um livro quando eu fiz o mestrado do Reiki, um livro de Reiki, que custava R$ 700 aqui também, mesmo valor, né? Eu Caramba. falei, vai ficar para a próxima, né? Porque eu não consigo ler livro digital. Não adianta, eu não consigo. Eu preciso do livro físico, sabe? E aí, uma amiga minha foi para Portugal, achou o livro lá por 70 euros Ó, e trouxe para mim. Então, assim, por mais caro que seja o euro, está metade do preço. Metade. Só que é um tarugo, é uma bíblia, né? E aí, na mala dela pesada, ela me xingou, ela queria tacar o livro na minha cabeça. foi muito amiga ela, né? Muito, muito amiga. Era muito amiga, senão não teria pedido, não. Mas eu também não sabia que era tão grande assim. É, Ó, em maravilha. compensação, deve ter alguma falsificação de a criança no Shopee que tá 59. Uau! Mentira, essa época que eu estava pesquisando eu não achei. Vou. Deve ter só a capa. No Shopee é estranho, mas vai saber, né? Vai saber o que chega, né? Vai chegar um tijolo com a foto de uma criança no negócio. Dá um medo, imagina. Então Tá tá. bom, então, É gente. isso, gente. Muito obrigada. Aula Obrigada. maravilhosa. Obrigada a Encerramos- presença. E Obrigado. depois eu confirmo sobre a aula, se vai ser semana que vem Tá ou se vai bom. ser para outra, tá bom? Encerramos as éticas à la grande. Vamos fazer. Tá bom. Bom final de semana para todos. vocês Beijo na também. sua mãe, Munir. Cris, Obrigada. até amanhã. Ela Até tá amanhã. aí, escondidinha. Ana,